Lari apareceu. Oiê! Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Olha que legal, 72 pessoas. Essa quarentena tá muito boa. Olha só! Eu acabei de entrar ali e eu disse pro Alisson, gente, a live do Instagram tá bombando, tá todo mundo fazendo live agora. Olha só, eu até estava pensando agora, quando eu estava me organizando aqui para fazer isso, que é bom a gente fazer uma coisa de um assunto que não seja coronavírus, né? Para mudar um pouco, assim, o pensamento, melhorar um pouco para desestressar. Porque é complicado, a gente só vê isso o dia inteiro, né? Só falam nisso. O dia inteiro. Tu liga a televisão, é só isso. Tu olha no jornal, tudo é só isso, né? É bem estressante, assim. Então é bom. E a vida continua, né, tia Cris? Bem isso. E a vida continua, então. E as crianças têm que comer. e olha só que eu ainda tô com a marca da casa. Eu vi. Desgraçada. Poxa, que coisa. Olha só, gente. E aí fica o tempo todo com a máscara. Não, eu tô fazendo assim, eu atendo 2, 3 crianças e eu tiro porque eu não aguento de dor. Porque dói aqui e dói atrás da orelha, assim, porque fica muito apertado. Muito apertado. Mas não há de ser nada, vamos lá. Então, vamos lá. Queria que tu contasse para todo mundo um pouquinho da tua história, contar quem é a Larissa, quem é o Beni e por que a gente está conversando hoje sobre esse assunto, que eu sei que é um assunto que tu gosta muito, né? Mas por quê? O que te levou a gostar desse assunto? Então, em primeiro lugar, meu nome é Larissa. Quando eu vou me apresentar, eu até às vezes esqueço da minha formação, porque a primeira coisa que eu digo, eu sou a mãe do Benjamin. Mas meu nome é Larissa, eu sou professora e agora em agosto faz 2 anos que eu pedi demissão e eu disse, não, eu vou embarcar nesse universo da maternidade, que é um universo assim que eu me descobri, que eu me encantei e cada vez que eu leio, cada vez que eu estudo, eu gosto mais. E eu sou a mãe do Benjamin, né? Sou conhecida aí nas redes como a Lari, mãe do Beni. Tem gente que até que às vezes diz, você que é a Lari, mãe do Beni? Virou sobrenome já, assim, né? O povo já acha que mãe do Beni é meu sobrenome. Mas eu sou a mãe do Benjamin. O Benjamin vai fazer 3 anos agora em maio. E eu sou apaixonada por esse tema, a introdução alimentar, a alimentação infantil. É, assim, um tema que me cativa demais, porque foi, assim, eu sempre digo que foi um divisor de águas na minha vida, quando eu descobri que eu tinha um filho e que ele ia ter que começar a comer, né? E eu acho que a gente se prepara para tanta coisa, né, tia Cris? Quando a gente engravida, na gestação, a gente se preocupa com o quartinho, e claro, é super natural, mas a gente não imagina, e às vezes a gente se preocupa tanto também com o parto, né, que é algo que realmente é necessário, estudo, leitura, mas a fase que a criança come é uma fase que dura para sempre, né? Então, assim, o parto, a gestação, ela termina, o parto, ele é ali momentâneo, aquelas horas, a amamentação, ela também tem um término, mas a alimentação não, né? A gente vai introduzir, né, essa alimentação complementar e a criança vai comer pro resto da vida. E eu sempre digo assim que falar de comida é algo muito importante, porque eu acho que é a coisa que o ser humano mais faz. Sim, é comer. É natural, né? É uma coisa super natural. Né? Natural. E aí, quando o Benjamin tinha alguns meses, eu acho que ele devia ter uns 3, 4 meses, eu já comecei a ler sobre o assunto, já comecei a me interessar. E aí eu conheci muita gente legal nas redes sociais, eu acho que foi isso que me motivou, assim, a abrir o meu perfil e quando eu descobri sobre a comida, o quanto que a comida é libertador, o quanto a comida é remédio, o quanto a comida cura, eu disse, gente, eu preciso espalhar isso para o mundo. Eu preciso contar isso para alguém, eu preciso mostrar essa criança comendo. E aí, quando chegou os 6 meses, né, então eu já tinha lido bastante coisa, eu já tinha decidido, assim, a abordagem que eu queria fazer, né, na introdução alimentar dele. Então, eu sabia, assim, que eu queria que ele fosse
extremamente ativo no processo, no ato de comer. Eu sabia que era uma responsabilidade minha oferecer comida de verdade, ingredientes, né? Uma alimentação com ingredientes minimamente processados, com alimentos in natura, na sua maioria. E era uma responsabilidade minha, como mãe, como adulto, mas eu queria que esse processo fosse dele, né? Porque eu entendi que o comer, ao contrário do que muita gente pensa, que ele é instintivo, ele não é, né, tia Cris? O comer, ele é aprendido, exatamente. Então, quando eu descobri tudo isso, eu fiquei muito fascinada. E aí, então, veio, né, que eu conheci a abordagem do BLW, que a gente pode falar um pouquinho dela, né, um pouquinho depois. E conhecendo o BLW, eu descobri muito sobre a palavra respeito. E eu vi que era esse o caminho, assim, era isso que eu queria que tomasse o caminho da alimentação do meu filho. E em um determinado momento ali, né, da introdução alimentar, eu comecei a ver que o que eu comia, o que nós comíamos na minha mesa, o que eu tinha na minha geladeira, o que eu tinha dentro dos meus armários, eu não podia oferecer para uma criança. E foi, assim, muito chocante. Foi muito chocante. Uma época ideal para fazer uma reflexão, né? Esse momento. Nossa, total. Eu sempre digo assim, ó, quando eu comecei a alimentar o meu filho, eu comecei a me preocupar o que eu comia, né? Porque a gente tem uma falsa ideia de que a comida do bebê, ela é a comidinha do bebê. E a comida do adulto é a comida do adulto. E que o bebê não quer comer a tua comida, né? Ele não fica olhando. Exatamente. Né? Só que daí eles chegam no consultório para mim com 4 meses o bebê. Aí ele fica olhando a gente comer e fica fazendo assim como se ele quisesse. Como é que ele não quer a tua comida? Ele quer a tua comida, né? Uhum. Ele tá ali e muita coisa envolvida nesse processo, né? O bebê cada mês é um salto aí de desenvolvimento, é uma habilidade diferente. E claro, quando ele fica pronto, e aí depois a gente pode falar sobre os sinais, né? Que pelo que eu vi teve uma pergunta também. Tem, né? E aí a gente pode falar sobre quando que o bebê tá pronto para a introdução. Mas aí quando eu vi o que eu comia, sabe quando vira uma chave, assim? Eu não sei nem explicar. Porque eu digo sempre, não sei se você vai concordar comigo, tia Cris, mas eu digo assim que a alimentação saudável, ela é uma porta que abre por dentro. Não sei o que você pensa assim sobre isso, Claro, assim, eu acho que o meio te ajuda, te influencia, te ajuda nas suas decisões, mas eu acho que quando vira essa chave e que eu comecei a olhar para minha geladeira, que eu comecei a olhar para os meus armários, eu disse, cara, o que eu tenho aqui dentro, eu não posso oferecer para o meu filho. Não posso. E assim, a nossa alimentação era... Isso nós somos casados há 10 anos esse ano. E para você ter ideia, assim, a gente sempre trabalhou... Não liga que ele tá ali ouvindo tudo. E aí, nós somos casados há 10 anos e a gente sempre trabalhou, eu sempre trabalhei. Inclusive, essa é a primeira vez desde os 16 anos que eu não trabalho. Mas a gente sempre trabalhou, a gente sempre teve aquela vida corrida. E para você ter uma ideia, banana apodrecia na nossa fruteira. Que assim, que a minha sogra diz que banana é a fruta mais fácil para você comer, porque ela tem zíper, né? Você não descasca, você não lava. E a mais democrática, né? Com certeza. E assim, para você ter ideia que apodrecia na nossa fruteira, assim, eu tenho nítida lembrança disso, sabe? E eu não preciso nem comentar, assim, né? Vários dias na semana, por exemplo, eu saía corrida do colégio, né? Que eu sou professora, eu dava aula. E ao invés de almoçar, eu pegava um lanche na cantina, às vezes um suquinho, alguma coisa, e vinha comendo no carro para não perder tempo, para poder sentar assim no sofá um pouquinho antes de voltar, né? E a gente comia final de semana, a gente sempre cansado, milhões de provas para corrigir, aquela vida toda de professor, né? Aula para preparar material. E a gente, assim, às vezes acordava domingo, era pizza da Sadia, do freezer, né? O suco de pacotinho, assim, ó, eu ia no supermercado e eu só derrubava daquelas
naquelas caixinhas, sabe? Vem assim. As pessoas estão fazendo agora. Pois é, né, tia Cris? Igual. Papel higiênico. Enfim, aí nesse suco de pacotinho, quem me conhece sabe, a minha mãe mesmo assim falava, nossa, eu acho que vocês comem demais isso. Diz, ai mãe, porque assim, água jamais. Não, e água a gente, imagina, filtro, nada, assim, nem precisava, porque água, pra que tomar água? Eu tomava suco. A gente fazia 2 litros de suco ali, tomava num dia, né? Enquanto sentia sede, tomava o suco. Mas sabe que hoje eu estava atendendo uma criança, eu não me lembro por que surgiu essa conversa de alimentação, e o meu estão dizendo que tá baixo. Estão escutando agora? Hein, pessoal? Melhorou o áudio? Então, eu não sei por que eu estava falando sobre a história da alimentação com uma mãe hoje. E aí surgiu, eu me lembrei de quando eu era criança, porque essa coisa de alimentação, como tu disse, a gente aprende. Quando eu era criança, eu lembro, com 5, 6 anos, de deitar na sala, no sofá, na frente da TV. A minha mãe fazia um furinho na lata de leite condensado. E eu deitava e ficava vendo televisão e tomando leite condensado. Então, assim, é um absurdo. Por isso que a gente aprende. E assim, mudou. Todo mundo pode mudar. A gente tem que dar conta que o mundo mudou, né? E tentar fazer o melhor. Não só pela gente, mas pelos nossos filhos. Claro. E eu acho que isso já até responde uma pergunta que eu lembro da enquete, que teve uma mãe que falou assim, que o filho, acho que tinha 8 anos, se ainda dá de mudar. Gente, sempre dá de mudar. Sempre. Se a criança tem 15, se a criança tem 8, se a criança tem 2, a gente tem precisa 40. mudar, né? 40, 50, tá no fim da vida, tem que estar mudando. Eu, assim, meu pai tem 70 e poucos anos, e aí ele às vezes sai com umas comidas assim, meu pai tem que tomar cuidado, né? Então, assim, sempre dá para mudar, sempre. Eu confesso que o caminho mais fácil de você escolher, né? Porque é muito mais fácil você desembalar do que você descascar, né? Claro. É muito mais prático, é muito mais rápido e toma menos do seu tempo, você continua na sua correria. Só que o fato é que se ninguém parar e pensar assim, tem alguma coisa errada, né? A gente tá, e a tia Cris sabe muito mais do que eu, que a obesidade infantil só cresce, né, tia Cris? Sobrepeso, obesidade, as complicações de saúde. E fora isso, agora quantos estudos que estão fazendo, tentando achar alguma relação entre os alimentos e autismo, por exemplo. Né? Não tem nada comprovado, mas tem diversos estudos em andamento. Então tem muitas coisas que estão aparecendo, muitas doenças, muitas alterações que estão aparecendo agora e que a gente não entende ainda de onde que vem. E talvez tenha muita relação com isso, com esse monte de comida industrializada que a gente está usando. Né? Os corantes, né, na sua forma geral, esses dias também estava ouvindo uma nutricionista falar sobre um estudo que tinha saído ligando os transtornos de atenção, os déficits de atenção, que, né, quem é professor, quem está em escola, sabe que isso, assim, é muita criança, tá cheio de criança com isso, e tem agora um estudo que está relacionando com os corantes. E não me espanta. Assim, eu não acredito que antes não eram diagnosticados. Né? Porque eu não me lembro, assim, na minha sala de aula, por exemplo, ter nenhum colega que tivesse uma dificuldade, assim, maior de atenção. Não lembro. Então, eu acho que realmente foi uma coisa que mudou. Claro que melhorou o diagnóstico, mas também mudou, né? Então, é complicado. E eu penso assim, né, tia Cris, quando você tem um filho, é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande, seja planejado ou não, mas depois que a criança nasce, é uma responsabilidade, porque eu penso assim, né? Porque eu penso assim, né, tia Cris? Nós somos os adultos, né? Eu sou adulta, eu sou capaz de fazer escolhas, por mais às vezes que me falte informação, mas eu ainda sou capaz de fazer escolha. O meu filho não. Sabe, o meu filho não. Eu digo assim, ó, tu é o adulto da relação, então tu é que tem que escolher e não a criança, né?
E eu acho, tia Cris, que colocou ali, ó, cheio de crianças obesas e desnutridas, porque é bem isso, né? Então a gente tem crianças obesas e que, na verdade, em termos de nutrientes, elas são desnutridas, né? Então elas não. Às vezes a gente pensa, é gordinha saudável, né? Não é. Bem pelo contrário, né? Ó, tia Cris, estão falando que teu áudio tá baixo. Pois é, mas eu já aumentei tudo aqui. Vou botar mais pertinho, então. Melhorou. Melhorou. Então tá. Melhorou aí, pessoal. Eu não consigo ler e conversar ao mesmo tempo. Você fica ligada aí, tia Cris. Se tiver pra mim tá bem alto, mas né? Vai saber. Pois é. Se tiver baixo, avisem aí, mas eu já coloquei mais pertinho agora. Meu celular tá tomando uns banhos, né? Então não sei se... de álcool? O meu também. Pois é. E aí foi que eu resolvi mudar, né, tia Cris? Só que, claro, a Bela Gil fala isso, eu acho isso fascinante, assim. Ela fala que comer é como qualquer relacionamento, né? Então, às vezes não é fácil no começo, né? Você pensa em um relacionamento conjugal, nem sempre é maravilhoso, né? Mas o relacionamento que a gente tem que construir com a comida, ele é diário, né? Então, você vai se percebendo, você vai trocando, você vai substituindo, né, as coisas que você comia, e às vezes você fica meio perdido, porque às vezes você come, ai meu Deus, mas isso, né, não tá saboroso, não tá gostoso, e você vai criando o hábito, daqui a pouco, você sabe muito melhor do que eu, você não tem mais prazer naquilo que você comia antes, que você se babava e dizia, nossa, que delícia. Claro que tem coisas que a gente continua gostando, não tenho dúvida disso. Mas o paladar muda muito, né, tia Cris? É que comer é muito emocional também. Então, isso que tu falou, que tem coisas que a gente continua gostando, é que nem a história do quindim pra mim. Né? O quindim era o meu doce preferido quando eu era criança. Eu lembro de ir no dentista e a minha mãe dizia assim pra mim, ó, pensa num quindim na hora de fazer anestesia. E aquilo fazia a anestesia ficava fácil. Então, não doía. Então, é emocional. Então, tem coisas que não vão mudar. Mas a gente pode fazer escolhas. Então, o quindim eu tenho guardado no meu freezer. Quando eu tenho vontade, eu como. Mas eu não como nem a cada 15 dias um quindim. Porque a gente perde a vontade de comer doce. A gente vai mudando, né? Então, você aprende. Vai mudando, e eu acho que e antes de falar assim sobre passo a passo de introdução alimentar, que às vezes o povo lê o título da live, não, vão dar dica de como começar, o que começar, né? Primeira fruta, primeira verdura. Eu acho, assim, ó, a minha dica principal, assim, ó, teu filho vai começar a comer, tá se aproximando dos 6 meses, olhe para sua geladeira, olhe para os seus armários e faça essa reflexão, sabe? Essa autorreflexão. O que eu estou comendo, o que a minha família está comendo, é bom para o meu filho? Eu vou poder continuar? Porque às vezes as pessoas têm essa falsa ilusão, né? Como a gente tinha falado, de fazer a papinha separada, né? A papinha da criança é diferente da papinha do adulto. Só que quando eles são bem pequenininhos, ok, né? Tem bebês assim que são bem comilões, né? Que você vai colocando, ele vai comendo. Ele vai comendo. Ele come tudo. Tem uns que comem tudo, né? Tipo o Benjamin, assim, olha, que se desse uma pedrinha, assim, bem temperadinha, ele ia embora. Mas, e aí, às vezes, o que acontece? Daqui a pouco, essa criança, ela simplesmente para de comer aquilo. Mas, por quê? Porque ela olha pro povo que tá comendo ali sentado à mesa e, mas peraí, eu tô comendo aqui umas coisas estranhas, eles estão ali comendo outra coisa, tipo assim... Eles começam a ter essa noção de perceber o ambiente, eles começam, né? Os bebês, eles aprendem por imitação, né? Então, você faz alguma coisa aqui, o bebê, quando você vê ele, ele tá fazendo também. E o ato de comer não é diferente, né? O bebê, ele vai aprender a comer aquilo que a família come. E isso é fato, isso é inegociável, né? Então, assim, pode até ser que no começo a criança coma tudo, né? Como tem mães que dizem, nossa, meu filho
No começo ele comia de tudo. Daqui a pouco, eu não sei mais, Larissa, ele parou de comer, né? Não quer comer mais. Aí você pergunta assim, tá, e vocês comem? Daí assim, a gente come à noite. Esses dias uma me falou, assim, a gente tem mais o hábito de comer, assim, uma fruta à noite. Então, assim, e o guia alimentar, né, tia Cris? O guia alimentar para as crianças menores de 2 anos, eles têm um grifo, assim, acho que é um meio parágrafo, maravilhoso, que eles falam exatamente isso. Que se a família não come bem, tipo assim, esqueça. Sabe? E é interessante porque esse guia é super disponível, é só baixar na internet, ali é gratuito e é muito bom. Ele é muito bom. Muito bom. E ele explica muito, ele deixa tudo muito claro, né? Fácil de entender. Uma leitura simples, acho que até a gente pode deixar como dica de leitura, assim, para as mamães que vão começar ou que estão com alguma dificuldade. Digita no Google Guia Alimentar para as Crianças Menores de 2 anos. Você baixa o PDF, ele tem tudo. Ele fala sobre amamentação, fala sobre o grau de processamento dos alimentos, muito completo. Então, eu acho que é isso, né, tia Cris? Assim, pra gente entrar em qualquer coisa, a gente tem que fazer essa reflexão enquanto família. Se eu posso dar pro meu filho aquilo que eu como. E, assim, tem que ter o quê? Constância, né, tia Cris? Porque não adianta eu dar o abacatezinho ali no café da manhã e daí à tarde, já cansei, já puxa a bolachinha, ou já puxa algum industrializadinho. Tudo na alimentação tem que ter constância. Eu, mais do que ninguém, sei que cansa, que dá trabalho. Só que, assim, depois que você pega o hábito, pra mim, hoje, assim, é mais fácil eu ali fazer rapidinho. Eu tiro do meu freezer um feijão, cozinho um arroz rapidinho, faço um ovinho, do que, por exemplo, eu tirar o meu pijama, arrumar o Benjamin, arrumar a mochila, arrumar uma garrafinha de água e sair pra comer no restaurante. Sabe? Então, assim, que eu acho, assim, tu tá trabalhando só em casa e cuidando do Benjamin. Mas mesmo quem trabalha fora o dia todo, que nem eu trabalho fora o dia todo, eu consigo organizar. Só que eu me organizo no final de semana. Então, a gente tem que, na verdade, tirar um tempo para fazer isso. Dá trabalho? Dá um pouco. Mas no início, depois a gente pega o jeito e aí é muito fácil. Né? É verdade. Tudo prontinho, deixa tudo pronto no final de semana, é rapidinho para fazer as coisas depois, né? É bem fácil, é só a organização, é a principal coisa. E tem vários outros benefícios da alimentação saudável, né? Até aqueles, assim, que você nem esperava. Por exemplo, o emagrecimento, assim. Eu emagreci muito e de uma maneira super natural. Simplesmente um dia eu me olhei no espelho e eu tava muito mais magra. Né? E comendo comida. E comendo comida, né? Se alimentando. Porque a comida, de verdade, ela sacia por muito mais, né? A Mari tá falando, é virar estilo de vida. É verdade, né, Mari? É virar um estilo de vida. E aí, acho que só vai, né, tia Cris? Porque daí, cada vez você quer melhorar mais. Cada vez você quer fazer diferente. Eu acho que é isso, assim. E assim, claro que nem todo mundo gosta de cozinhar, né? Mas pra mim, acaba sendo um relaxamento. É uma coisa que me faz muito bem. Quando eu tô cansada, se eu vou pra cozinha, melhora. Então, e não era assim. Foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, não era. É que quando você... Hoje ainda, assim, eu sentei à mesa e eu comi a minha comida, assim, né? E eu disse, nossa, que delícia! Tipo, eu, assim, sabe, não parando de falar, assim, bem idiota. Porque, sabe, eu sabia que os ingredientes que eu tinha usado, eu sabia a panela que eu usei, eu sabia como eu tinha lavado as minhas mãos, como eu higienizei tudo. Então, você come, assim, com aquela felicidade. Você valoriza e você come feliz a salada, os legumes, aquilo que te dá prazer. E aí a criança come também, porque se o pai e a mãe estão comendo, né? Eu sempre digo assim, se o pai e a mãe estão comendo isso e não tem outra opção na casa, a criança vai comer o que, gente? Ela vai comer o que a família está comendo, né? Então... Eu acho que isso é muito real. Falar dos sinais de prontidão, né, para introdução alimentar, que foi uma das perguntas, para a gente introduzir realmente, né, tipo, quando que a criança, então, que a gente vai pensar em iniciar a introdução alimentar, né,
No consultório, eu tenho muita gente que espera ansioso, assim, pela consulta, né, da introdução alimentar. E é bem assim, até pessoas que ficam na fila de espera, às vezes, só esperando para fazer a consulta por causa da introdução alimentar. Mas eu acho que eles ficam meio decepcionados quando eles vão na consulta, porque na verdade eu não dou receita nenhuma, né? Que às vezes as pessoas querem um monte de receitinha, um livrinho de receitinha, mas eu não dou receita nenhuma, né? E justamente pelo contrário, eu digo para comer a mesma coisa que todo mundo come, né? Então, né? Mas o que tu acha dos sinais de prontidão? Então, o que sempre se falam aí, e as nutricionistas, principalmente as materno-infantis, né? Elas falam que um dos com todo mundo, você conversa com ele, né? Interage com a criança. Então, esse acho que é um dos primeiros sinais. Pode já é uma coisa que muitas pessoas fazem assim, às 11 da manhã eu dou a comida do bebê e depois a gente almoça meio-dia porque a gente tem que almoçar tranquilo. Mas na verdade, o certo é almoçar todo mundo em família, né? Todo mundo junto. Até porque o bebê aprende por imitação, então ele tem que estar com as pessoas que estão comendo, né? Exatamente. Começa por aí. E essa é uma prática muito forte ainda, né? Agora é a hora da papinha. Aí tira a criança de tudo, né? Ou então, que é pior, às vezes vai dando enquanto a criança tá ali no meio dos brinquedos, né? Eu entendo que a hora da refeição, a hora da comida, principalmente na introdução alimentar, é a hora de desligar a televisão, é hora de dar tchau pra galinha. Na época, o beijo mexia a galinha pintadinha, eu dizia, filho, agora a Popó vai almoçar, desligava. O Bita vai almoçar, que eram as musiquinhas que ele ouvia, e a gente colocava ele no cadeirão e todo mundo sentava. É claro que eu sei que tem famílias, por exemplo, que o pai começa um horário, a mãe começa outro, mas assim, pelo menos um dia na semana não é possível que não consigam sentar juntos, né, tia Cris? Ou pelo menos uma refeição. Claro, se você consegue sentar todo dia, melhor ainda, né? Mas assim, colocar o bebê sentadinho ali, já para ir observando, então esse controle de tronco, né? Esse controle, a cabeça. Outra coisa que eles falam muito também é quando o bebê já tem aquela habilidade de pegar os objetos e levar até a boca, né? Passar, mesmo que muito, digamos assim, fragilmente, mas de uma mão para outra, quando eles passam, né? Os objetos, os brinquedinhos, assim, quando eles colocam na boca. E uma vez eu li algo muito interessante que dizia assim que veja que bebês, eles colocam tudo na boca, né? Quando eles chegam a uma idade, eles colocam tudo na boca. Por que eles não iam colocar comida? Né? Você imagina, você pega ali um brócolis, né? Que o brócolis, a couve-flor, os amantes aí da introdução alimentar, porque o bebê consegue comer, né? Segurar ali com a mãozinha, segurar. Então, assim, por que ele não vai levar até a boca? Enfim, então eu acho que é isso, é sentar, é o passar, né, de um para o outro. Algumas nutricionistas falam sobre o reflexo de protusão de língua, né, tia Cris? Que eu acho que é aquele reflexo que a criança, quando você coloca alguma coisa na boca, então quando ela
no seio, ou só mamava fora. Daqui a pouco você vê ele colocando a comida na boca, é tão bonitinho, você tem vontade de gravar, você tem vontade de filmar. Então a gente às vezes cria muita expectativa para que a criança coma. Mas eu acho importante a gente entender que nesses primeiros 6 meses, né, até a criança fazer 1 ano ali, é introdução alimentar, né, tia Cris? Então, a criança, ela vai ter contato com os alimentos. Ela vai ter esse momento para explorar, para pegar ali o brócolis e dizer, olha, que diferente, né? Aí ele vai ter autonomia. Eu sempre digo que é um período da criança aprender a gostar de comer. Não Perfeito. É dela se nutrir com o alimento. Porque a nutrição até os 9, 10 meses pode ser com leite. Não tem problema. Mas nesse período de 6 meses até 9, 10, a gente introduz, a gente ensina a comer. Né? As coisas saudáveis, oferece os alimentos que são diferentes, variedade de alimentos. As vai criando hábitos. Ali das texturas, né? Então, texturas diferentes, para criar um hábito, né? Mas não, e assim, é um aprendizado. E pense assim, ó, a variedade de frutas, de verduras, de legumes, de alimentos que a gente tem disponível no Brasil, vamos falar assim em termos de Brasil, que a gente tem muito acesso a isso, até na nossa cidade, o tanto de experiência sensorial que um bebê tem quando ele toca num alimento, quando ele encosta no brócolis e vê que é mais áspero, quando ele pega, por exemplo, um pedaço de mamão e resbala da mão, né? Aquela sensação mais geladinha, é muita experiência, né? Então eu sempre digo assim, deixe pegar, deixe apertar, deixe passar no rosto, deixe passar no cabelo, porque isso faz parte sim. E eu sei que tem gente que se incomoda com a sujeira, que se incomoda com a bagunça, e eu valido isso, porque eu sei, eu também não... É chato, eu também não tenho ajuda todo dia, quem lava minha louça sou eu, quem limpa meu chão sou eu, e eu sei que dá trabalho. Só que a Aline Padovani, fono, ela fala uma coisa muito interessante que para mim cravou no meu coração. Ela disse assim, ó, dá trabalho? Dá. Só que você vai ver que quando estiver chegando ali 1 ano e pouquinho, perto dos 2 anos, que a criança para de jogar as coisas, você vai... Ela disse assim, ó, quando você menos perceber, tá todo mundo comendo à mesa, em paz, a mãe tá comendo comida quente, o pai tá comendo comida quente, a gente para de levantar 1000 vezes da mesa, e isso é nítido, tia Cris, é nítido, assim... Esse trabalho agora, tu colhe depois, com redução de trabalho. Porque o que Nossa, total! A criança que não come dessa forma, que não faz uma introdução alimentar legal, quando ela tem ali 2 anos, 3, ela não vai querer comer. Aí ela vai ter uma seletividade, vai ser aquela guerra na mesa, aquela coisa de fica aí sentado para comer todo o prato, né? Raspar o prato até o final, aí fica 2 horas ali, quando ficam brigando, é um estresse desnecessário, né? Ou então se estressa, pega e diz, então tu não comeu, toma uma bolacha, toma um iogurte, toma uma mamá, né? Aí, meu filho não come nada. E daí eu já recebi perguntas assim também, né? Por exemplo, o Benjamin tava lá comendo e tal, uma fruta, aí a pessoa manda, nossa, eu já tentei de tudo, e ele não come. Só que eu penso assim, claro, eu sei que tem crianças que realmente têm uma seletividade, tem coisas que às vezes a gente tem que investigar, né? Só que tudo é muita coisa, né? A palavra tudo, ela abrange muita coisa. Aí você vai perguntando, tá, mas e aí? Vocês comem em casa? Como é que é isso? E a pessoa não responde, né? Aí você pergunta, como é que foi a introdução, né? Porque eu penso assim, sem gerar culpa nas mães, né, tia Cris? Fez uma introdução ali que não foi bacana, que foi aquela coisa assim, come até raspar tudo, ou se não comer tudo, não ganha sobremesa, né? Que é ou se não comer tudo, não vai brincar, se não comer tudo, não vai assistir desenho, aquela coisa assim que... Cadê o relacionamento com a comida? Imagine se fosse um adulto. A gente faria isso com um adulto? Vamos falar a verdade? A gente faria isso com um adulto? Não. A gente não faz respeito daí, né? Exatamente. É disciplina positiva na comida também. Quando as
pessoas vão no consultório, então, querendo falar sobre introdução alimentar, eu sempre falo de 3 métodos de introdução alimentar, porque eu acho que as famílias têm direito de saber quais são e de escolher, né? Que nem eu sempre escolher o BLW, que é o método que eu gosto bastante, mas eu entendo que tem pessoas que não se sentem seguras, né? Então eu sempre falo da introdução alimentar tradicional. Eu tenho aquele aplicativo do Mundo BLW que tem os cortes. Então eu sempre falo, explico o que é o BLW, mostro os cortes para iniciar com 6 meses, mostro aquele videozinho que tem no Mundo BLW também sobre como fazer quando a criança está afogada, para ver se as pessoas se sentem mais confiantes, né? Embora a gente saiba que é mais fácil afogar com líquidos do que com sólidos. Então, as pessoas também têm uma ideia, às vezes, vou começar a dar pedaço, vai se afogar. E, na verdade, não é por aí. E falo da que eu mais gosto, que não é o BLW. A que eu mais gosto é a introdução alimentar participativa. Por quê? Porque eu acho que, às vezes, a criança precisa ir para a escola, para uma creche, e lá ninguém vai fazer BLW, porque as professoras não têm como dar conta de fazer BLW. E é perigoso, né, tia Cris? É perigoso. Não como sentar do lado da criança e ficar ali, né? Não, então, eu acho legal a participativa por isso. Assim, no geral das famílias, ela é mais fácil da gente lidar. Porque tu sabe, a criança sabe comer com a colher quando tu precisa, mas ela também come sozinha, fazendo BLW quando necessário, e assim vai, né? Mas eu sinto muito uma dificuldade, principalmente pelo histórico da família, dos avós, né? Essa dificuldade, meu Deus, como é que tu vai dar um pedaço para essa criança comer, né? Embora muitas pessoas fizessem isso já antes, né? Tem um histórico já de famílias que faziam, só que era uma coisa assim, a maioria fazia aquela papinha batida, gororoba, né? Batida no liquidificador, que não tem gosto de nada. E que, claro, depois a criança chega ali com 1 ano, 2, tu diz, ela não gosta de comer cenoura. Mas ela nunca comeu cenoura. Ela comia a cenoura com a batata. Ela comeu tudo misturado. Tudo misturado, que não tem gosto de cenoura. Né? E isso de pegar os alimentos, né? Que eu acho que é essa questão toda sensorial, esse estímulo. Hoje em dia a gente vê muita criança que não tem nenhum diagnóstico de nenhuma patologia, né? Crianças assim sem absolutamente nada e que tem nojo da comida. Que ele não consegue comer com a mão dele porque ele não gosta da textura, né? Não gosta do tato da comida. E isso é uma coisa que tem que começar lá no início, não com 2 anos. Né? É aprendida, então, né, tia Cris? Então eu acho que a gente tem que repensar tudo isso, né? E sabe que essa parte sensorial, a Andrea Fricks fala sobre isso, que essa parte sensorial, ela vem antes até dessa parte motora, né? Então, como isso é importante para a criança ter esse contato com essas... como a tia Cris falou da participativa, eu sou apaixonada pela participativa e muitas vezes fiz também ali, porque, então, por exemplo, você está em algum lugar, eu tinha o arrozinho e o feijão, os legumes, as carnes, estava tudo à disposição dele, mas eu estava aqui com a colher, filho, o arroz e o feijão tá aqui, até para facilitar para mim, porque às vezes eu viajei já com ele, né, no período de introdução alimentar, então eu tinha o arrozinho e o feijão aqui e eu dava com a colher. Só que o que é a participativa? A participativa é você pegar a colher, você levar para frente do bebê e você esperar ele fazer isso aqui, ó. E não você fazer isso aqui. E ainda colocar na boca e ainda dar aquela raspada no céu da boca, assim. E quando a criança gosta, a mãe vem, junta com a colher e enfia de novo. Sabe? Assim, eu não consigo ver um vídeo desse, por exemplo. Um dia eu recebi um vídeo desse e não fala nada, sabe? Eu não consegui, assim. E aí, a mamãe tinha já misturado tudo, assim, era frango, cenoura, umas coisas, ela já tinha misturado tudo, e ela mostrava a colher, ela tava levando na boca do bebê, e o bebê fazia assim, sabe? Ele queria só encostar, sabe? Ele queria pegar aquela colher, acho que ele olhou no vídeo, ele fazia assim, sabe? E a mãe dizia, não, eu que dou. Gente, isso pra mim, assim, eu não consigo olhar e dizer que é natural, porque a criança deixa só ela encostar, então, deixa ela ver o que é, porque ele tava muito curioso, ele ia colocar na boca, sabe? E aí eu lembro que eu comentei com a mãe, cuidado com a expectativa, deixa ele encostar,
Daí ela já estava super ansiosa, assim, mas por que você já misturou tudo, né? Ela diz, porque eu tentei dar separado, ele vomitou. Daí mas quando isso dela? Não, porque nós estamos no terceiro dia. Deu, gente, você está no terceiro dia de introdução alimentar, né? Imagina, não é nada. Demora muito. Muito. Gente, imagina 3 dias, imagina. Deixa pegar, se não colocar na boca, tá bom também. Como a tia Cris falou, né, tia Cris? O leite aí até o 9º, 8º mês, ele é ainda claro que a criança ela tem que estar nesse processo, mas é por isso que o nome é introdução. É porque você vai introduzir ele nesse processo. Então, a gente tem que controlar a nossa expectativa, né, tia Cris? E aí, a introdução do bebê, né? Por isso que ela é participa ativa. O bebê, você dá na boca dele, mas deixa ele ser ativo no processo. O processo é dele. Eu acho que na maternidade a gente tem que colocar isso no corpo, assim, o processo é da criança, porque a introdução alimentar, o processo é da criança, o desfraude, o processo é da criança, sabe? A gente tem que se colocar num lugar a escolha da faculdade é deles. Você que eu diga, né, tia Cris? Mas não Claro, com certeza. A gente não está criando crianças para ser autônomas, né? O guia fala sobre autonomia. Achei fantástico isso que o guia escreveu também, assim, super atualizado, né? Falando muito sobre autonomia. Nossa, falando muito sobre essa coisa da criança ter a liberdade de pegar, de manipular, enfim, de lidar com esse elemento. Mandaram aqui perguntando se é possível sem dentes, o BLW. Total! Total. Gente, a gengiva do bebê, ela é muito forte, né, tia Cris? A gengiva do bebê, ela é capaz de triturar muita coisa. Quem aí já deu alguma coisa para um bebê e quando você voltou ele tinha comido... né, põe o dedo lá. Ou então, assim, você deu um pedaço de papel pensando, não vai destruir, né? Tipo, eu lembro que uma vez eu dei, assim, a gente estava comendo em algum lugar e deu um canudinho, assim, aqueles... Quando viu, ele tinha comido tudo o papel do canudinho. Meu Deus, a criança detonou. Porque, assim, eles comem mesmo, eles têm força na gengiva. É claro que no BLW, aí a gente teria que falar muita coisa sobre BLW, mas, assim, tem texturas, pontos de cozimento, né? Para que quando... Cortes especiais, mas assim, o que eu posso dizer, BLW não é comer em forma de palito, porque tem gente que acha que BLW é só comer em forma de palito. BLW é muito mais, né? E quando você faz, não precisa fazer BLW, quando você faz a introdução participativa, mas você permite que a criança pegue também as coisas, e mesmo se você tá ali, com uma sopinha, por exemplo, é frio, que nem aqui em Lages é frio, misturou tudo porque é uma sopa, tudo bem. Mas deixa a criança olhar. Às vezes a criança só quer olhar o que tem. O pai já tira. Para Deus o livre que não pode encostar porque respinga, porque suja o chão. Sabe? Então, pense você. A Aline Padovani fala muito nos vídeos dela, no curso. Ela fala muito de forrar o chão. Né? Claro, aqui em casa é o tapetão. Tu tá incomodado com a sujeira, forra. Pode forrar com um jornal, que daí tu só junta assim e joga no lixo. Tu pode ter um plástico, né? Um tapete, juntar alguma coisa assim e pronto. Daí deixa a criança. Sim. A mesma coisa a roupa, né? Tem aqueles... Mesma coisa a roupa. Aquelas roupas Babador. que são babadorzão, assim, com manga e tal. Tu pode usar aquilo. Tu pode também usar uma coisa que eu aprendi? Comprida de adulto, também ajuda. Velha? Claro. Uma coisa que eu aprendi depois, assim, que eu depois eu falava e dizia, gente, por que eu não fiz isso antes? Para não sujar tanto a roupa, porque cai no colo deles, assim, então cai muito nas perninhas. Às vezes você se ilude, acha que vai ter que tirar a sua blusa, tem que tirar a calça também. Então, sabe aqueles fraldões, assim, que a gente usa, compra para enxoval, assim, no enxoval a gente compra aqueles fraldões para dar banho? Gente, não precisa nem comprar babador, porque tudo é caro hoje em dia, né? Então você coloca aquele fraldão aqui, dá uma amarradinha, ou então coloca aquele negocinho de pão, assim, sabe? Aramezinho, cuida pra não machucar o bebê. Estica no corpo dele, gente, é uma beleza. O bebê termina de comer, tu só tira aquele fraldão, bate, põe na máquina, o bebê tá limpinho, né? Coisas práticas da vida que a gente vai descobrindo, né, tia Cris? Mas que é totalmente possível. E daí na hora de comprar um cadeirão que seja fácil de limpar,
né? Então, isso tudo a gente tem que ir pensando quando a gente vai fazer, né, começar a introdução alimentar, pensar como é que tu vai fazer, né? Um que dê para lavar, sim, é fácil, né? Então, tem que pensar em... E muitas vezes o cadeirão do Benjamin, na introdução alimentar, eu levava ele ali fora e ligava a mangueira. E mães que moram em apartamento, por exemplo, eu acompanhava, elas levavam no box do banheiro, lavavam de chuveirinho, sabe? Então, aquele estofado do cadeirão, eu até tirei, assim, uma época, porque eu lavava de mangueira mesmo. E é isso aí. E a seletividade alimentar, que teve uma pessoa que perguntou, já teve uma pergunta antes, né? E teve uma que perguntou aqui, ó, em casa sempre teve frutas e verduras, mas ela não come nada, né? Geralmente, se a gente começa a comer a fruta, nós, adultos, e a gente corta e vai dando para a criança, é muito difícil eles não comerem. E aí, claro, tu tem que cuidar para não ter outras opções, né? Porque às vezes o paladar a gente treina, né? Então, às vezes, se a criança come muita coisa doce, muita bolacha, por exemplo, ela vai acabar achando que a fruta não é doce. Porque para mim, por exemplo... E não é mesmo, Pé? E assim, ó, você pegar fruta é o meu doce. Quando eu tenho mas doce, eu como uma fruta. Mas quem não tá acostumado, o paladar não bem madurinha, né? Então, que assim, é bem desleal. A indústria alimentícia, ela é muito desleal, porque essas bolachas, esses produtos ultraprocessados, eles são cheios de realçador de sabores. Então, eles são cheios de aditivos que dão para esse alimento uma crocância extraordinária, uma cor, né, um sabor, tanto para o salgado quanto para o doce. Então, realmente, uma criança que ela é acostumada, que tem esse paladar, e eu falo por mim, porque eu tinha um paladar desse. Então, assim, eu acabei de contar que banana a gente não comia, porque você imagina, eu comia bolacha, eu comia salgadinho, eu amava salgadinho. E aí, quando você come uma coisa dessa, que é cheia de realçador de sabor, que tem uma crocância, e aí você come uma outra coisa, não é igual, né? Não é igual realmente, então é uma concorrência desleal. A indústria, na verdade, está trabalhando há quantos anos para tornar os alimentos muito saborosos, para ganhar do que é natural, né? Claro. Então, na verdade, eles estão fazendo eles, né? Que é vender. E esperamos que a gente não caia nessa, né? Que com informação a gente... Não, eu sempre digo assim, a Bela Gil fala isso, eu admiro muito ela. Ela diz assim, qualquer tipo de comida pode, só que tudo tem um quando, um onde e um quanto, né? Então, assim, Larissa, então eu nunca vou comer mais tal coisa. Não sei, porque às vezes se é algo que você gosta muito, por exemplo, o teu quindim, nunca mais vou comer porque tem açúcar. Não, mas eu vou escolher quando. Será que hoje, né? Será que eu vou me permitir? Será que hoje é um dia que eu vou dar um sorvete? O Benjamin já comeu sorvete. Só que tem dias, por exemplo, que eu digo não, né? Hoje não é dia, e você envolve, você oferece outra coisa, ele é acostumado, ele come, ele esquece, ele nem lembra. Essa semana eu ainda postei, fazia dias que ele estava me pedindo chocolate. Dias ele pedia chocolate, e aí, e olha como é perigoso as tecnologias. Ele pedia chocolate, e eu dizia, mas que coisa, porque a gente não tem, abre meus armários ali, abre minha geladeira, eu não tenho. E aí, acho que foi uns 3 dias. E daí, essa semana eu fui no mercado e disse, tá bom, filha, a mãe vai dar. E aí, eu sempre tento escolher aquele com a porcentagem maior de cacau. E no mercado, geralmente, tem 60%, né? Os 70% não tem. Daí, eu compro os 60% e ele come os 60%. E para ele tá maravilhoso. E aí, eu comecei a ver, ele tava assistindo uns desenhos de umas crianças no YouTube que elas ficam abrindo um monte de porcaria. E daí, elas falam em inglês, falam em japonês, tem milhões ali. E eu disse pro Alisson, você viu, cara, é assim, ó, é um segundo que você descuida, que eles estão ali, né, com o celular na mão, e aí você vê, pô, da onde que estão aprendendo? Mas né? Então, até isso. Do leitinho fermentado do Bob Esponja, né? Desses personagens que eles colocam também, que chamam a indústria é sacana. Nossa, demais, demais. Aproveitando essa história de indústria, né? Teve uma mãe que perguntou o que a gente achava de papinha industrializada. O que tu acha? Então, o guia fala sobre isso, né? O guia fala assim, que inclusive eu já li, né? Eu nunca comprei, nunca nem dei, o Benjamin nunca comeu. Mas eu já fui ler o rótulo no mercado por curiosidade mesmo, e realmente
elas não têm aditivos, né? Tem aquela da Nestlé, não sei se a gente pode falar a marca aqui, mas enfim, ela não tem aditivos. Ela não tem aditivos. Mas o que o guia fala, né? Para ser bem, assim, objetivo. Ele fala o seguinte, não tem aditivo, mas eles não aconselham e não é recomendado pelo fato de que a consistência de uma papinha industrializada não é uma consistência adequada, né? Porque mesmo aquela mãe que não queira fazer o BLW, ela não deve misturar tudo e nem bater tudo para fazer aquela gororoba que nem a tia Cris fala. Se você não tem segurança com o BLW, ok. Se você tem medo do engasgo, se você, enfim, né? Mas como que você vai oferecer? Você vai pegar o prato da comida da criança e você vai colocar todos os grupos alimentares separado e você não vai bater, triturar no liquidificador com isso. Você vai esmagar com o garfo. Então, note que essa é a orientação do guia. Só por isso a gente já descarta as papinhas industrializadas, porque elas já não são assim. Elas já misturam a abobrinha com o frango, com a cenoura. O que eu falo sempre? Eu falo o seguinte, porque agora tem muita papinha que se diz saudável, né? Papinha da tiazinha, a indústria da sempre... da vovozinha, do não sei o quê. Então, o que eu acho, né? Eu acho o seguinte, a comida tem que ser a comida que a gente faz em casa, né? Não é nem comida de restaurante, é a comida que a gente faz em casa. E tem uma pergunta sobre restaurante também, que a gente já linka e já responde aí. Agora, se você vai num lugar que tu não teve tempo, não teve como tu preparar, ou tu não tem como levar uma papinha que tu congelou em casa, por exemplo, que tu pode fazer, né? Uma marmitinha, né? Aí eu acho que não tem problema de tu usar uma coisa dessa. Mas é assim, a exceção da exceção. Esporádico. É numa situação assim, eu vou viajar 12 horas, eu não tenho como carregar uma embalagem térmica que dure todo esse tempo, ou eu não tenho, sei lá, né? Mas uma situação extrema, senão não, né? Não tem porquê, né? Não tem porquê. E assim, e eu digo mais, assim, tem que ser muito, mas muito extremo, porque eu já viajei com o Benjamin de avião, com bebezinho, já viajei com ele 2 vezes de avião, a gente já ficou em aeroporto, a gente já fez escala de 5 horas em aeroporto, a gente fez uma viagem agora de quantos 1.000 quilômetros deu, Alisson? 3.000 quilômetros rodados em rodovias, e assim, eu levei comida. E a gente comia comida, então assim, tudo volta naquilo, e comia a comida dele. E volta naquilo que a gente falou, né, Tia Cris? Tudo é você se preparar, é claro que a gente tá falando de uma situação que vai acontecer assim, né? Mas uma viagem, geralmente você planeja uma saída, então, assim, é muito. E outra, assim, eu vejo assim, uma banana é tão fácil, você pega rapidinho da fruteira, bota na bolsa e vai. Né? Uma banana já sustenta. Eu escuto muito assim, mas eu dou o suquinho porque é prático para carregar. Oi, e a banana? Pois é, como você falou, a banana ali, ela é muito democrática. É muito prática para carregar. E assim, é que assim, ó, comida de criança, né? Tu tem que comer. Então tu aproveita, faz comida para ti e pra criança já. Come todo mundo. Claro. Né? É um trabalho só. Claro. É muito fácil. Sim, todo mundo come a mesma comida. Ô, tia Cris, aí teve perguntas assim bem específicas, assim, né? Mas vamos ver, vamos tentar industrializado. Que tu disse que tinha uma pergunta de industrializado. Não, de restaurante. Ela tinha perguntado. Ela perguntou, foi pra mim. Uma mãe perguntou assim: com qual idade podemos dar comidas de restaurante? Uma pergunta boa. O que tu acha, tia Cris? O que tu aconselha no teu consultório, assim? Bom, eu não gosto de comida de restaurante, nem pra mim. Mas eu acho assim, se tu não tem como, né? Que nem a mesma coisa. No final de semana não deu, não tenho tempo, alguma coisa assim. Então tu leva a criança pra comer no restaurante, que tenha boas opções, porque normalmente a gente vai comer por quilo, e daí tem sempre aquela batata frita, aquele monte de besteira que a criança fica... Pode Cris, só uma coisa, não vai dar o tempo aí? Não vai. Não, ainda falta um pouquinho. Falta? Então tá bom. Só que eu acho que a gente tem que fazer isso só depois que a criança já come todos os alimentos, incluindo os temperos. Porque se tu der comida com... Como é que tu vai dar uma comida de restaurante cheia de sal? E fora que eles usam aqueles Ajinomoto lá, que eu não sei o nome daquilo, para intensificar o sabor, né? E assim é cancerígeno. Então, tem lógica.
Tem muitos restaurantes que a gente come e sai com a barriga estufada, assim, né? Você sente com aquela sensação assim. Cara, tem muito. É por isso que eu digo assim, é errado comer em restaurante. Não, errado não é. Só que assim, você não garante qualidade, né? Você não garante qualidade quando você come uma comida de restaurante. Diferente quando você cozinha em casa, né? Que nem eu falei, você sabe a panela que você usou, você sabe o azeite que você usou, tem uma pergunta sobre azeite ali também. Você sabe o ingrediente que você lavou. Gente, até pra você comer legumes, uma salada, assim, no restaurante, eu fico pensando assim, como é que lavaram essa folha de alface? Como é que higienizaram no meio dessa couve-flor? Eu cansei de abrir couve-flor e tem um monte de minhoca dentro. Você nunca aconteceu contigo, Tia Crita? Você abrir aquelas couve-flor assim, tá cheio. Não por nada, né? Comer o bichinho ali, que como diz minha mãe, o maior come o menor, né? E é sinal de que não tem... Quando tem bicho... Eu ia dizer que não tem agrotóxico. Eu ia dizer que não tem agrotóxico, né? Que aí os bichinhos têm passagem livre. Mas assim, sei lá, porque você vê que tudo isso é higiene, tudo isso é lavar, né? A unha, né? Eu sou muito nojenta, assim, com essas coisas. Mas eu, assim, ó, comida de restaurante, para dar o meu exemplo. A gente... Eu achava muito mais difícil, vou falar bem a verdade, eu achava mais difícil ir no restaurante. Porque criança, quando vai no restaurante, ele se distrai. É muita gente passando, é muita criança correndo, principalmente quando eles são bebê, eles ficam assim. E eu mesmo, quando eu ia no restaurante, a gente foi algumas vezes, porque, como eu falei, a gente vinha daquele processo de alimentação péssima e foi uma desconstrução. E ao passo que eu ia desconstruindo, a gente ia construindo no Benjamin, era tijolinho em cima de tijolinho. Então a gente foi algumas vezes na introdução, mas eu sempre levava o do Benjamin, sempre. Sempre levava, pedia para esquentar. E eu lembro que uma vez na praia, assim, que, nossa, foi muito tenso, assim, que eu não consegui, e eu fazia ainda todas as comidas, e eu lembro que eu escolhi, assim, o arroz, sabe, o arroz, um pedacinho de alguma coisa, os legumes eu fiquei meio desconfiada, mas aí eu lembro que ele não quis muito, e daí passou, e ele fez o lanche e tal. Mas tem gente que come todo dia em restaurante, né, Tia Cris? E aí, quando a criança começa, leva junto. E aí eu acho que cai de novo naquilo lá do começo que a gente falou, né? Sobre repensar hábitos, sobre... Mas eu acho que é a questão do equilíbrio, né? Como você falou da papinha ali. Se há um momento que você tá em algum lugar, né? Um imprevisto, uma coisa, come, né? Come. E se não, se puder não dar, melhor, né? Olá, vai acabar nosso tempo. Que bom, que pena. Tinha bastante pergunta, não dá. Tem bastante. Acho que foi ótimo, porque a gente falou o principal, né? Que é justamente a mudança de hábitos para daí construir uma alimentação legal, saudável para as crianças. O que eu te dou de sugestão? Vamos ver se tu topa. Da gente pegar as perguntas e responder e mandar, colocar nos stories agora para as pessoas a seguir, assim. Né? Então, até amanhã a gente coloca as perguntas com as respostas. Topas? Boa! Fazemos isso, topamos sim. Então tá, pessoal. Obrigada, Lari. Ai, Tia Cris, adorei. A gente combinar, continuar a nossa conversa. Vamos. 1 hora é pouco. 1 hora é pouco. Tia Cris, tava o dia inteiro. Tia Cris, o convite mais uma vez, parabéns por esse trabalho lindo que você faz aí de alcançar com informação essa profissional maravilhosa. Você sabe que eu te admiro, te amo e tamo junto. Obrigada por ter me ajudado, tá? Muito obrigada. Imagina. Continue assim, igualzinha. Tá? Obrigada. Beijo, Tia Cris. Beijo, gente. 4 horas, tá? É isso aí. Beijão, tchau. Beijo.